Muito boa noite, aqui é o professor Anderson Bozo. Eu vou falar a respeito da ferramenta do Microsoft PowerPoint. E o PowerPoint, ele é uma ferramenta feita para fazer slides. Todo mundo já conhece ele, já deve ter usado em algum ponto. Então, eu vou começar com a primeira tela dele, né? Essa primeira tela, a gente tem a mesma coisa do menu arquivo. E a gente vê logo ali em cima, tá vendo? Os temas. A gente tem vários temas para poder escolher. Tá vendo? Vou jogar aqui em tela cheia. E a tela, o que acontece? Você pode escolher dentre eles alguma coisa que aí o seu trabalho já começa com essa cara. É para isso que servem os temas. Quando você, gostei deste, por exemplo, aqui, vai. Deixa aqui, esse Atlas. Quando você clicando nele, ele vai abrir uma apresentação e já vai dar essa cara para todos os seus slides. Isso serve para qualquer um deles. Isso é muito legal, vale a pena testar. Então, assim, logo de cara ele vem com alguns, você pode baixar outros e tal. Assim, de cara ele já vem com esses que são bem bonitos. Falando a respeito da interface do PowerPoint. A interface dele, ele mostra aqui na lateral, ele mostra as miniaturas. E aí você tem aqui no lado a tela que você vai fazer a edição. Quando você clica aqui embaixo, você vai para uma apresentação e aí fica tudo em tela cheia, tá bom? Então, aqui do lado eu navego entre os slides, né? É uma das possibilidades. E aqui do lado, desse outro lado aqui do lado direito, eu consigo fazer edição, mexer nas minhas imagens, colocar o texto, ok? Vou falar agora dos menus. Este primeiro menu aqui, ó, da página inicial, ele tem bastante coisa parecida com o que a gente já viu, né? Lá no Word, lá no Excel. Então tem a parte de configuração de fonte, deixa maior, deixa menor, centraliza. Tem umas coisas legais que são a questão das formas. E aí eu posso inserir figuras e tal, posso organizar, de botar um item na frente do outro, né? Essa aqui, ó. Então, de repente eu faço uma cadência de elementos no meu slide e um fica sobre o outro. Parece que eu uso organizar. E de formas para fazer esse desenho. O legal do PowerPoint é que ele tem um menu dinâmico. Dependendo do que eu selecionar na minha tela, ele aparece um outro menu aqui em cima, com coisas diferentes. Olha só, clicando aqui, por exemplo, no texto, ele vai me dar um menu. Clicando aqui na imagem, ele aparece um outro menu. Ok? Então ele tem, além dos menus padrão, ele tem esses menus dinâmicos. E esse aqui é um deles, esse segundo aqui, que é o menu das formas. Este terceiro, inserir, é onde a gente vai usar para pôr imagem, para pôr um vídeo, para pôr uma tabela, né? Para fazer. Também ele repete aqui a questão das formas, onde eu posso pôr caixa de texto, posso pôr um cabeçalho, um word art, que é uma palavra enfeitada. O próximo menu, que é aqui de design, ele me deixa escolher a estrutura de cores e o padrão de layout do tema dos meus slides, assim como aquela primeira tela inicial, tá vendo? Este daqui de baixo. E essa última é das transições, tá vendo aqui? Marcar transições. Essa última barrinha é da transição entre um slide e outro. Se ele vai chegar lateralmente, se ele vai aparecer suavemente, se ele vai dar uma apagada e vai aparecer outro, se ele vai piscar, se vai dar um efeito de código de barras. O que é importante, tá? Você tomar cuidado com a quantidade de efeito, porque senão ele vai ficar sobrecarregado. A apresentação não pode ser sobrecarregada. Continuando com os menus. Tem a questão das animações, que é o próximo menu lá em cima, né? E esse menu de animações é para as coisas não de um slide para o outro, mas para as animações dentro de um próprio slide. Então, eu tenho um slide que vai, por exemplo, eu cliquei no slide, aí vem uma coisa e chega. Aí você está explicando, dá um outro clique, chega um segundo elemento. Aí você fala, chega um terceiro elemento.
É para isso que são as animações, tá? Não confundir com as transições que são entre um slide e outro. O próximo menu é apresentação de slides, né? E esse menu de apresentação você vai escolher se vai liberar de ver desde o primeiro, se vai desde o slide que você está trabalhando, né? Aqui, ó. Vocês conseguem ver como é que tá aí, né? O próximo menu é de revisão, que é para arrumar texto, ver alguma questão de acessibilidade. E o último que é de exibir, que é para trabalhar essa tela inicial que a gente tem. O que acontece? Por que está diferente? Essa versão de Office que eu estou trabalhando não é a mesma do Office disponibilizado pela ETEC. Por isso que ele está um pouco diferente do que vocês vão ver com o Office que foi disponibilizado. Questões importantes. Menos é mais. Então, muito cuidado com a quantidade de coisa que vocês vão colocar no slide de vocês. Tá? Quanto menos coisa você tiver no seu slide, melhor. Tá? O seu slide tem que ser uma ferramenta para te apoiar no trabalho. Ele não pode ter todas as informações lá. Então, assim, menos é mais. Vou colocar um monte de transição, um monte de efeito, um monte de animação. Fica pesado, fica carregado e assim, fica até. Não fica profissional. Não fica profissional. Então, lembra, sempre que estiver fazendo um slide, menos é mais. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no quanto tempo eu ainda tenho. Tá bom. Próxima coisa, padronização. Observem que todos os meus slides têm mais ou menos a mesma posição. A parte aqui de texto estão todas sempre no mesmo lugar. Quando você tem esse tipo de coisa, você facilita o seu usuário. Ele sabe para onde olhar, ele sabe onde estão as informações, ele tem uma cadência, ele sabe o que esperar do próximo slide. Facilita a sua apresentação. E aí você tem outra característica muito importante de uma boa apresentação é a legibilidade. É importante que esteja fácil da pessoa conseguir enxergar o que está acontecendo, entender o que está na tela. É importante, então você tem que tomar cuidado com a escolha das cores de fundo, tomar cuidado com o contraste, com o efeito de sombra, com uma imagem que você vai colocar. É importante que o seu espectador ou quem está assistindo a sua apresentação consiga ler com clareza o que está colocado no seu slide. Mais uma característica importante é a cadência e a condução. É importante que você perceba durante uma apresentação um passo a passo. Você percebe? Você vai guiando o seu telespectador, né? Vai guiando quem está assistindo numa sequência lógica, onde as coisas vão se ligando e tudo vai fazendo sentido. E às vezes, poxa, eu vou colocar um elemento na tela nessa posição. De repente você anda um pouco mais para a direita, um pouco mais para a direita. Então, o usuário que vai estar olhando aquilo, de repente sabe aquelas bolinhas de marcação de item? E de repente você vai fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E aí você vai dando essa condução de forma que o seu usuário, ele vai entendendo a sua apresentação, né? Ele fica imerso dentro daquele conhecimento. Por isso a questão da cadência e da condução. Isso vale também para os elementos que serão selecionados e colocados na tela, né? Então, você vai seguindo sempre a ordem de importância, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, e vai preparando os elementos com isso em mente. E por último, mas não menos importante, o foco sempre, sempre, sempre no apresentador. Então, é muito importante que quando você for fazer uma apresentação de PowerPoint, você tenha o foco no apresentador. Então, os slides sempre tem que ter poucas coisas, alguns poucos itens para te lembrar do que falar, ou até para chamar a atenção do seu público para determinados itens, ou para mostrar, ilustrar aquilo que você está falando. Mas o foco de uma apresentação sempre é o apresentador. Quando você vai mostrar algum trabalho, vai mostrar
o foco é sempre o apresentador, tá bom? Eu vou encerrar aqui e peço a vocês que, por favor, façam o que foi proposto lá no Team de novembro, na classe que foi aberta para hoje, tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau.